Pastor Júnior. Muito obrigado para a equipe, muito obrigado por esse momento de louvor, de adoração. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que a gente tem de dizer tudo isso que nós dissemos para você agora, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo, e continua falando conosco, cumprindo a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Tenho só um aviso rápido antes da gente entrar na mensagem. Para as pessoas que participam do curso Beta, que acontece todas as segundas-feiras à noite, a gente faz esse curso online. Amanhã nós não teremos o curso, excepcionalmente, mas retomamos na outra segunda-feira. Então, se você ainda não participa, deseja participar, toda segunda-feira tem estudo bíblico. Nós começamos lá no começo do livro de Gênesis, já estamos em primeiro livro de Reis. Estamos passando capítulo por capítulo, olhando, entendendo, estudando, e tem sido uma caminhada bem interessante. Então, se você ainda não participa, você é muito bem-vindo a participar, mas não amanhã, porque excepcionalmente não teremos a nossa aula, o nosso encontro, tá bom? Se você tem uma Bíblia por aí, por gentileza, abra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 57 a 62. Lucas 9, a partir dos 57, diz o seguinte: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, no caso disse para Jesus, Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Só até aí. Rapaz, eu não sei vocês, mas às vezes eu leio alguns textos algumas passagens, vejo Jesus falando, e eu tenho a impressão que se Jesus fosse pastor de uma igreja hoje em dia, essa igreja não ia crescer muito rápido, não. Não dá a impressão? Deu uma... Caramba! Aí a gente pensa, por exemplo, aqui, cara, teve o churrasco dos homens outro dia, que foi muito legal. O Denis veio receber a gente na porta com um prato de churrasco. Cara, isso aquece o coração da gente, ser recebido num lugar desse jeito. Aí você vem no CR, tem cafezinho, tem lanche. Você é bem-vindo. Você vai participar do Alfa. Aí a Arlete, olha só, a Arlete ela falou o seguinte, Júnior, tá para começar agora em setembro um monte de grupo Alfa. E quem fizer a inscrição hoje vai ganhar um bombom. E é verdade, isso é verdade. Inclusive, ali no fundo tem aquela banquinha lá do bem-vindo. Ó, bem-vindo. Ó como a gente tenta ser acolhedor nesse processo. Se você chegar lá, tem até um QR Code. Você bate seu celular lá, plau, já está matriculado no Alfa. Diz que tem turma para toda idade, turma para todo horário, todo dia da semana. Queremos ser acessíveis. Isso é verdade. Mas aí a gente vê Jesus parece que em alguns momentos ele age de uma maneira diferente da maioria dos líderes
de igreja. As pessoas vêm para ele e falam, eu quero caminhar com você. Jesus fala, calma, pensa bem. É isso mesmo que você quer? Parece que ele é duro às vezes. Ele é diferente, não apenas dos líderes das igrejas, mas qualquer pessoa que deseja começar um movimento ou uma empresa que você quer atrair, você quer receber pessoas, você precisa facilitar a entrada dessas pessoas, não é essa a ideia que nós temos? Você precisa ser acolhedor, você precisa tornar esse movimento, esse lugar atraente para as pessoas virem. Mas Jesus, em muitos momentos, ele é diferente disso. E nesse texto que nós lemos, está muito claro isso. Na verdade, se você realmente ler as Escrituras, você vai ver que Jesus, ele é diferente de qualquer outra coisa que a raça humana já produziu, qualquer outra lógica que a mente humana já produziu. Jesus destrói essa lógica. E ele está continuamente nos surpreendendo, ele está continuamente trazendo alguma coisa nova e inesperada para nós. Quando você acha que ele vai ser duro com a pessoa, ele vai e acolhe aquela pessoa. Quando você acha que ele vai ser aquela tempestade, ele é suave. Mas quando você acha que vai fazer sol, vem uma tempestade na sua cabeça. É inesperado. Deus é essa coisa, Jesus, essa manifestação do Deus eterno, não é domesticável. Não é algo que nós podemos controlar com a nossa mente humana, com a nossa vontade, com o nosso entendimento de mundo. Porque quando ele se aproxima, por exemplo, de prostitutas, dos seus cafetões, ele se senta e ele come, ele tem comunhão, ele tem proximidade com essas pessoas. Quando ele vê os leprosos, aquela mulher pega no ato do adultério, tantos outros pecadores que os evangelhos contam a história, ele abraça essas pessoas com tanta ternura. Mas aí, numa situação como essa, o cara chegou e falou, eu quero te seguir, Jesus. Não, não é bem assim. Pensa um pouco. Não é tão rápido assim. Parece que ele é frio, parece que ele está repelindo esses três caras, três situações aqui. E eles, conforme a gente entende melhor o texto, conforme a gente entende melhor as motivações de Jesus, a gente percebe que esses três caras, eles não entendem o que significava, e o que significa para nós hoje, seguir a Cristo, seguir a Jesus. E, portanto, se a gente olha para a forma que Jesus responde a esses três homens, essas três jovens, essas três pessoas que vêm conversar com Jesus, a gente entende um pouco mais sobre o que significa para nós, hoje em dia, seguirmos a Jesus. Esse é um texto, ele é muito básico, esse é um sermão muito básico. O que significa ser um seguidor de Jesus? O que isso significa? Vamos lá. Primeira coisa que o texto nos ensina, que essa passagem nos ensina, é que seguir Jesus é entrar no reino. Seguir Jesus é entrar no reino de Deus. Vou falar de novo. Seguir Jesus é entrar no reino de Deus. Se alguém te perguntar um dia, o que é seguir Jesus? Gosto de aluno assim. Sabe, nesses poucos versículos que a gente leu aqui, Jesus ele cita o reino de Deus 2 vezes. Ele fala que para um dos homens, vai e proclame o reino de Deus. E para outro, na observação que ele faz, que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. E Jesus ele continua sempre falando a respeito do reino de Deus. Esse sempre é uma mensagem central. Se você vê, logo depois que ele é batizado, diz que Jesus saiu proclamando, o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem central dele. E antes dele, a mensagem de João Batista também era, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus. E eles estão falando a respeito de Jesus, aliás, a respeito de seguir Jesus, e ele está fazendo eles entenderem, olha, que seguir Jesus, seguir a Cristo, significa entrar no reino, servir o reino, proclamar o reino. Porque ser cristão, ou se tornar cristão, se tornar um seguidor de Jesus, não é você melhorar como pessoa. Não é você melhorar a sua ética. Não é só você melhorar o seu comportamento. Não é você
abraçar uma doutrina diferente. Seguir Jesus, se tornar cristão, é a mudança da nossa própria natureza. É a mudança do status, da nossa identidade, de quem nós somos diante de nós mesmos e diante de todo o mundo, de todas as pessoas ao nosso redor. Eu já dei um exemplo aqui, mas eu quero dizer isso de novo para vocês, porque eu acho que realmente ajuda a gente a entender a forma que Jesus nos apresenta o reino de Deus. Tornar-se cristão, seguir Jesus, significa a gente cruzar uma fronteira. Uma fronteira que você entra num outro país, num outro reino, com leis diferentes, com estatutos diferentes, com costumes diferentes, com culturas diferentes. Quem já esteve num país diferente, ou quem veio de um país diferente, sabe como é um choque logo de cara, quando você percebe quão diferentes são as coisas. E aí, imagina se você está aqui em São Paulo e você quer ir para o Reino do Paraguai. Aí você vai entrar num carro ou num avião e vai até Foz do Iguaçu, 1.000 quilômetros mais ou menos de distância daqui de Foz do Iguaçu. Vai demorar para você chegar lá, e você chega lá em Foz do Iguaçu, toda essa melhoria de localização, o fato de você estar em Foz do Iguaçu, que você está bem pertinho do Paraguai, você continua 100% fora do Paraguai. Tecnicamente, você mudou geograficamente muito, mas você continua no Brasil. São as mesmas leis, a mesma língua, o mesmo costume, tudo igual, a mesma moeda, tudo igual. Você só vai realmente entrar no reino do Paraguai, ou entrar nesse novo reino, não requer uma grande mudança, requer um passo. Quando você botar o pé naquela ponte, que a gente chama de ponte da amizade, e realmente caminhar aquele trecho, aí você mudou. Aí você entrou nesse outro reino, onde as coisas são diferentes, onde o governo é diferente, onde a cultura, a língua, o dinheiro, tudo é diferente. Então, tentar mudar o seu arredor e achar que isso é seguir Jesus, me desculpa, mas é um grande engano que nós temos muitas vezes na nossa vida. E nós não só temos para nós, mas a gente mede nos outros. Olha lá, falou que começou a seguir Jesus. Aí você continua a frase, que eu sei que você já pensou isso. Ou já ouviu alguém falando isso. Jesus, quando ele convida as pessoas para o seguirem, ele está convidando elas para entrar no reino de Deus. Tornar-se cristão, começar a seguir Jesus, não é somente uma questão doutrinária, de você melhorar eticamente, mas uma mudança de um reino para outro. Um reino que tem valores diferentes, leis diferentes, justiça diferente, e isso nós chamamos de conversão. Isso Jesus define como conversão. Essa mudança, ela é enorme. Você tentar ir até Foz do Iguaçu, fazer tudo isso é uma grande mudança, mas não é disso que Jesus está falando. A maioria de nós pensa que se tornar cristão, ou começar a seguir a Jesus, ou começarmos a seguir Jesus, significa só mudança de um estilo de vida, mudança de doutrina. Antes eu seguia essa religião, agora eu sigo essa. Provavelmente tudo isso está implicado. Tudo isso faz parte do que vai acontecer em algum momento. Mas não é aí que a coisa começa. Vocês entendem a diferença? Seguir Jesus não começa em mudar. Significa começa em você cruzar essa linha, essa fronteira, e você falar, agora eu sou um cidadão do reino de Deus. Agora Jesus é o meu Salvador e o meu Rei. Eu escolho descer do trono da vontade da minha vida e permitir que Ele seja quem vai dar as ordens, quem vai tomar a direção, quem vai fazer as escolhas, quem vai me apontar o caminho que eu devo andar. Jesus está ensinando, não necessariamente, ou não somente aqui, mas todo o Novo Testamento, é que o reino de Deus é esse poder acima, esse poder que vem do além, do mundo celestial, esse poder que vem para curar realmente
as nossas dores verdadeiras. Porque, cara, a gente acha que a nossa dor é falta de grana, talvez. A gente acha que a nossa dor é falta de saúde. A gente acha que a nossa dor são coisas que a gente pode perder. É a ausência de um relacionamento, ou é um relacionamento mal vivido. Mas a nossa dor verdadeira é não saber por que a gente existe. É não entender o propósito da nossa vida. Quando a gente entender isso, quando a gente cruzar essa fronteira e passar a viver no reino de Deus e permitir que Ele seja o nosso rei, nós vamos entender essas coisas que são realmente fundamentais. E o reino de Deus, ele vem dessa realidade futura. Um dia vai ser pleno. Hoje ainda não é. Hoje nós temos manifestações do reino. Mas vivemos num mundo caído. Nós mesmos temos que lidar constantemente com os nossos pecados. Mas a Bíblia nos diz que Jesus mesmo nos diz que Ele veio até nós. E Ele é a manifestação do reino. Por isso que Ele falava, o reino de Deus está próximo. Ele podia falar isso, porque Ele era essa manifestação. Agora, essa mudança é parcial. A manifestação do reino. O reino ele está aqui, mas ainda não na sua plenitude. Nós ainda vamos ter que lidar com grana, com relacionamentos quebrados, com dificuldades, com injustiças, com todas as coisas que você sabe que são difíceis e a gente precisa lidar com elas. Sogra, essas coisas assim. Mas, brincadeira, gente, por favor. Eu amo a minha sogra. Eu espero que isso seja verdade na sua vida também. Até esqueci o que eu estava falando, não devia ter feito essa brincadeira. Desculpa. O reino de Deus está aqui, mas ainda não na sua plenitude. Mas seguir Jesus e saber que o reino de Deus, ele está próximo. Ele já está aqui, mas ele ainda está chegando definitivamente. Ele já está aqui, mas não completamente. O que é seguir Jesus? Muito bem. O evangelho é saber que o reino de Deus é real e saber que um dia ele vai vir completamente sobre esse mundo, que ele é verdade e a gente vai viver numa realidade que nem nos nossos sonhos mais incríveis a gente consegue visualizar e acreditar e compreender. Ser cristão é viver dessa maneira, entendendo que eu já estou no reino, o reino já está em mim, mas vai ser melhor. Pode ser melhor. Essa é a promessa. No minuto que a gente ultrapassa esse limite e fala, não, Jesus, eu quero que você se sente no trono do meu coração, que você seja o meu rei, que você seja o meu Deus, o meu Salvador. O poder dessa glória futura, dessa realidade futura, ele vem sobre nós. E aí nós começamos a mudar, coisas começam a ser renovadas. É parcial, mas é real. Está aqui, mas ainda está vindo. Por isso, meus amigos, meus irmãos, não pense que seguir a Cristo é simplesmente aprender novas regras, novas crenças, novas cerimônias que você vai ter que praticar, ou coisas que você vai ter que acreditar. Sabe, as novas doutrinas que eu tenho que crer, ou a nova ética que eu tenho que viver, não é isso. Tem um momento, tem um ponto que você precisa dar um passo, você falar, eu quero fazer parte desse reino. E isso significa que a última palavra não vai ser mais minha. Que eu vou ter coragem de confiar nele para as minhas decisões. E às vezes essas decisões não são fáceis. Às vezes essas decisões demandam que a gente abandone coisas que nos acompanharam a vida toda. Talvez essas decisões incluam momentos que a gente vai ter que dizer, olha, eu nunca tive coragem de fazer isso, mas eu sei que Deus está me chamando para fazer agora, para viver dessa maneira, para compartilhar, para me aproximar de pessoas que talvez por mim mesmo jamais
eu me aproximaria. Esses 3 caras do texto, eles não entendiam isso. Eles ainda, eu acho que a minha sensação é que eles viam que seguir a Cristo é igual você trocar de partido. Ah, eu sigo esse partido, agora eu vou seguir aquele partido. A sensação é que eles, eu saí do partido antigo, agora eu vou te seguir. Troquei de ideologia política agora. Antes eu era desse lado, agora eu sou desse, ou vice-versa e tal. Jesus diz, cara, você não tem noção. Você não tem ideia da natureza radical que significa me seguir. Então pensa bem. Seguir a Cristo significa entrar num reino novo. O que é seguir a Cristo? Muito bem. Isso acontece imediatamente. Não é uma coisa, você não vai entrando no reino conforme as mudanças vão vindo. As mudanças vêm porque você entrou no reino. A expectativa não é pela mudança. A expectativa é por essa decisão, que as pessoas, que você, que eu tenha coragem de cruzar essa linha, de cruzar essa fronteira, seguir a Cristo. Essa é a primeira coisa. Agora, voltando para o texto, tem mais 2 coisas que eu gostaria de destacar para vocês. Que esses 3 homens que conversam com Jesus nesses versículos que nós lemos, eles têm uma ideia errada do que é seguir Jesus. Eles têm 2 entendimentos errados a respeito do que é seguir Jesus, mas tantas vezes nós temos esse entendimento também. Então é importante a gente entender o que está sendo dito aqui. O primeiro cara chega todo entusiasmado, mas ele não entende a dureza do reino. O segundo e o terceiro, eles não entendem a grandeza do reino. O primeiro é um cara precipitado. Os outros 2, eles hesitam e tal. O primeiro é idealista. O segundo e o terceiro são pragmáticos, são cautelosos, são cuidadosos. Eles querem conhecer primeiro e depois eles vão decidir se eles querem ou não. E eu sei que aqui nós temos pessoas que são dos 2 jeitos. Pessoas extremamente cuidadosas, extremamente cautelosas. Somos japoneses, né? Pessoas extremamente entusiastas, entusiasmadas. Bora, só se for agora. Somos assim, dos 2 jeitos em alguns momentos. Mas o primeiro, ele chega para Jesus e ele fala, eu vou te seguir onde quer que você vá. Cara, se você é um líder religioso, a pessoa chega e fala isso, é o que você está esperando, não é? Mas Jesus, ele fala, não é assim. Os outros 2 colocam condições. Olha, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa eu fazer isso. Eu vou te seguir se você deixar eu fazer tal coisa. Tem condição, extremamente cuidadoso e tal. Jesus é duro com aquele que chega e fala, olha, eu vou te seguir aonde quer que você vai. Esse cara idealista, ele não está comprometido com Jesus de verdade, ele está comprometido com o movimento do que está acontecendo ali. Ele não está animado com o fato de que ele vai seguir a Cristo, ele está animado com a empolgação do novo, do diferente. Tem um negócio diferente acontecendo aí, bora lá. Talvez você vai se identificar com isso que eu vou falar agora, porque essa é a história de muitas pessoas que passam a frequentar uma igreja. Esse primeiro aqui, ele é aquele cara que um dia ele vai a uma igreja e ele foi bem recebido. E a sociedade que a gente vive não é um lugar que normalmente, necessariamente vai nos receber bem. Aí você chega aqui, a Arlete fala, se você fizer matrícula para o curso, hoje eu te dou um bombom. Você está sendo super acolhido, super bem recebido. Você se sente à vontade, você se sente amado, as pessoas são simpáticas, rola uma música e tal. Você gosta daquilo que você sente, talvez. Você gostou dessa experiência. E você quer essa sensação de novo. Não significa que você quer necessariamente seguir Jesus. Vocês entendem a diferença? Eu quero experimentar essa sensação de ser acolhido, de ser especial, de que as pessoas vêm me cumprimentar, de que elas perguntem pelo meu nome. Mas não significa que necessariamente eu quero seguir Jesus. Eu quero me sentir bem novamente. E aí a gente continua voltando para a igreja. Esse idealismo normalmente desemboca no seguinte, que você passa a acreditar, não, se eu fizer as coisas certas, se eu aplicar esses princípios, se eu seguir essa regra aqui,
Se eu trabalhar duro, se eu for inteligente, se eu lidar com esses problemas, tudo vai se resolver, as coisas vão dar certo. E a gente passa a acreditar que entrar no cristianismo é uma coisa só positiva, porque tudo sempre vai dar certo. Se você é desse jeito, essa personalidade mais idealista, eu sou assim. E a gente adora isso em Jesus, porque a gente vê Jesus confrontando a religião antiga, os fariseus, os líderes, e ele está falando, o reino está próximo, uma mudança está para acontecer. Uma ordem radicalmente nova, as coisas vão mudar. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos, lembra? Jesus falou isso. Pessoas como eu falam, vai Jesus, dá na cara deles. Tem que mudar. Ele não pode esperar, eu não aguento esperar, eu fico animado com essas coisas. E aí a gente fala, Jesus, eu vou te seguir onde quer que você vá. Mas, na esperança de que nessa caminhada não vai ter morte, não vai ter decepção, não vai ter tristeza, que a gente vai acabar com todas as injustiças do mundo, que a gente vai estabelecer projetos de sucesso, que toda dor vai ser curada. Mas não vai ser só assim. Jesus vira para esse cara, que chega todo entusiasmado e fala, vem cá, amigo, deixa eu te contar uma coisa. As raposas têm tocas, as aves do ar têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, Jesus falando, eu mesmo não tenho onde deitar a cabeça. O que Jesus está falando para nós, que somos entusiastas, é que, olha para mim, amigão, olha o tipo de vida que eu estou vivendo. Eu sou a personificação do reino. Eu sou a maior manifestação do reino de Deus na história da humanidade. Olha o que está acontecendo comigo. Eu não tenho status nenhum. Eu não tenho credenciais humanas que fazem as pessoas me respeitar. Eu não tenho riqueza. Eu não tenho influência política. Eu não tenho onde morar. Todas as coisas que a nossa mente humana considera como sucesso, Jesus está mostrando, eu não tenho nenhuma delas. E é isso que eu estou te oferecendo. Você tem certeza que você quer me seguir para qualquer lugar que eu for? Eu não tenho, mas eu estou curando as pessoas. Eu não tenho nada disso, mas eu estou curando as pessoas, eu estou mudando a vida das pessoas, e eu estou prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. A ponto de que a história da humanidade vai se dividir em antes de mim e depois de mim. Mas o reino dos céus não é feito de nenhuma dessas coisas. O reino de Deus não é feito de coisas que provavelmente a gente sonha, ou a gente espera que um dia a gente vai conseguir. Mas Jesus fala, olha para mim. Eu estou trazendo um movimento novo, grande, diferente para esse mundo. Eu estou mudando a vida das pessoas, mas eu não tenho a mídia na minha mão, eu não tenho riqueza, eu não tenho posição social, eu não tenho diploma, eu não tenho pedigree, linhagem, a família certa, a família influente. Eu não tenho nenhuma dessas coisas que os líderes te oferecem para te conquistar. Eu não te prometo nada, amigão. Se você me segue, pode ser que você nunca vai ter nenhuma dessas coisas. Ainda assim você quer me seguir? Eu te prometo, sim, paz. Eu te prometo grandeza de caráter, crescimento, amor, viver a paz, vida, paciência, bondade, mansidão, generosidade, autocontrole. Eu te prometo sentido na vida, eu te prometo coragem, eu te prometo glória real, eu te prometo a presença de Deus na sua vida. A gente precisa tomar uma decisão. O que Ele realmente nos promete e o que nós gostaríamos que Ele nos prometesse. Sabe, tudo que Ele nos promete são coisas que vão durar para sempre, que nós vamos levar para toda a eternidade. Dinheiro, por mais que você tenha, vai virar pó, pedigree, diploma. Mas Jesus fala, eu vou te dar coisas que são eternas, camarada. Eu vou te dar coisas que permanecem para sempre. E olha para mim, ele fala, olha como eu estou trazendo o reino de Deus.
Eu estou trazendo o reino de Deus para a vida das pessoas através de uma derrota. Sabe por quê? Porque eu vou apanhar, eu vou ser torturado, eu vou ser morto. E aí o reino de Deus vai chegar realmente. Eu sou um andarilho. As raposas têm as suas tocas, mas eu não tenho um lugar para chamar de meu nesse mundo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus ele tem a tendência de avançar através da abnegação, do sofrimento, quando eu tenho coragem de dizer não para mim mesmo e sim para a vontade de Deus. O reino de Deus, nós idealistas, em algum momento a gente tem dificuldade com o reino de Deus. Se a gente não entender realmente qual é a proposta do reino, qual é a proposta de Jesus. Porque quando você embarca e você descobre, como Paulo diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria dura para sempre. Comida, bebida, dinheiro, casa, nada disso vai durar para sempre. Eu preciso escolher o que eu realmente quero herdar de Jesus. Jesus ele não fala como um político, né, em campanha, como um líder religioso, tentando te convencer a fazer parte da religião, do projeto dele. Quando o político está fazendo campanha, ele pinta aquela coisa ideal e tal. Quando você está fazendo campanha para trazer alguém para a sua religião, você quer que elas vejam só o lado positivo. Ah, aceita Jesus, que vai dar tudo certo. Vai? Ele prometeu isso? Jesus é o oposto disso tudo. Jesus diz, olha, eu já estou te dizendo que lá na frente, amigão, pode ser que os seus sonhos não vão se tornar realidade. Pode ser que vai ser difícil até o fim. Pode ser que tanta coisa aconteça. Mas eu te prometo, sentido na vida, paz, a presença de Deus. Eu vou estar do seu lado, em você, não interessa o que aconteça. E a gente precisa fazer uma escolha do que a gente quer. Vocês entendem a dureza da natureza do reino? O reino de Deus é maravilhoso, mas ele tem esse aspecto que a gente precisa pensar sobre ele. Os cristãos, nós que dizemos que seguimos a Jesus, acima de tudo, a gente nunca deve se surpreender com o sofrimento que chega à nossa porta. Se você está chocado pensando, poxa vida, eu dei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, como que pode tanto problema chegando? Você é igual a esse segundo cara. Aliás, você é igual a esse cara. Né? Em vez do pastor que veio todo feliz te receber, bem-vindo à minha igreja, vamos te batizar. Jesus falou, olha, muito bem-vindo, mas não se esqueça, as raposas têm covis, as raposas têm as suas tocas, passarinho tem seu ninho, e eu não tenho nada disso. Vamos caminhar? Vamos junto nessa aventura que significa viver no reino de Deus, onde a sua vida vai ter sentido, mesmo que no momento não faça todo o sentido para você. E os outros dois, eles falam, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Gente, presta atenção, eu já vi várias pessoas falando que, o que aconteceu aqui? O pai do cara morreu e Jesus, ele falou, deixa eu ir lá enterrar meu pai. Já morreu, tá? E Jesus falou, não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando, o que o cara fala quando ele diz, olha, eu quero ir enterrar meu pai, porque tinha uma lei, na verdade, naquela época. Se o seu pai estivesse morrendo e você não estivesse do lado dele, isso era contra a lei. Você tinha que estar ali do lado da cama do seu pai quando ele estivesse morrendo. Então, o que está sendo falado aqui é, Jesus, eu quero fazer um compromisso com você. Compromisso serião mesmo. Eu quero pertencer para você para o resto da minha vida, mas só depois que meu pai morrer. Vamos esperar?
Posso esperar, Jesus? Talvez 5, 10, 15, 20 anos, não sei quanto velho vai durar. Não é que o velho já estava morrendo, ou tinha acabado de morrer. Deixa eu ir lá enterrar, Jesus, eu volto. Não. Jesus, o negócio é o seguinte, depois que ele morrer, a gente pensa nesse negócio aqui. Sabe por quê, Jesus? Pode ser que eu vou chegar para o meu pai, e ele é um homem conservador, eu vou falar para ele, agora eu vou seguir Jesus. E ele vai se decepcionar comigo. Minha família vai se decepcionar, meus pais vão se decepcionar comigo. Pode ser que ele vai me renegar, pode ser que ele vai me tirar da herança, pode ser que eu vou perder o direito que eu tenho, pode ser que eu vou perder a herança do meu futuro. E eu não estou disposto a trocar isso por você, Jesus. É essa a conversa que está acontecendo aqui. Vocês entendem a diferença? Não é que o velho está morrendo. Olha, o velho está com saúde lá, Jesus, mas vou esperar ele morrer primeiro, porque pode ser que ele não aceite essa minha escolha. E eu prefiro agradar ele do que agradar você. Eu prefiro esperar a segurança da herança dele do que a herança que você está me prometendo. Cara, a gente faz isso tanto. Tanto. E a gente ainda julga Jesus. Olha lá, não deixou ele enterrar o pai. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando, faz uma escolha. Onde está realmente a sua segurança? Você só vai seguir Jesus quando você souber que seguir Jesus não vai prejudicar a sua carreira? Quando eu souber que... o terceiro está falando a mesma coisa. Eu vou te seguir se. Eu vou te seguir quando. Eu vou te seguir. Qualquer coisa que a gente coloca depois do se. Mas deixa eu primeiro. Qualquer coisa que vem depois disso já é o nosso Salvador. Já é a nossa esperança. Compromisso absoluto não significa obediência absoluta. Nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas compromisso absoluto significa estar disposto a colocar Ele em primeiro lugar nessa escolha. Faz sentido a diferença? Antes de pensar na segurança que a herança, que o dinheiro, que o status, que a carreira pode me oferecer, que a família pode me oferecer, falo, não. Primeiro o que Jesus está me propondo. Mesmo que isso custe escolhas difíceis. Mesmo que isso me faça perder a segurança que eu esperava ter um dia. Entrar no reino de Deus é só cruzando essa fronteira e permitindo que Jesus ele tome o trono do nosso coração. Mesmo que a gente viaje milhares de quilômetros até a fronteira, se nós não dermos esse passo, nós continuamos 100% fora do reino de Deus. Se você e eu, meus irmãos, nós ainda temos condições, nós ainda não cruzamos essa fronteira. Jesus, eu vou te seguir se... Eu vou te seguir quando isso acontecer, ou quando isso parar de acontecer. Você ainda é o rei do seu coração e você está dizendo sim ou não para Jesus. E eu te digo o seguinte, seguir Jesus é difícil. Não seguir Ele é muito mais difícil. Teve um camarada chamado Santo Agostinho, não sei se você já ouviu falar dele. Ele já era um filósofo brilhante. E aí, ele tinha uma amante lá na época, e aí ele ficou sabendo que tinha um camarada, na época, ensinando sobre Deus, o Evangelho. O nome do cara era Ambrósio de Milão. E aí ele foi ver esse tal Ambrósio pregar. E aí ele falou sobre Deus, os 10 mandamentos e tal. E aí Agostinho falou, puxa vida, eu queria muito seguir essa mensagem, mas ele sabia as mudanças que a vida dele ia ter que passar. E a primeira coisa, ele ia ter que largar a amante dele. E ele gostava daquela mulher. Aí ele fez uma oração, e ele escreveu essa oração em um dos seus livros, e, cara, eu acho sensacional. Talvez você ainda não percebeu, mas provavelmente você já fez essa oração muitas vezes na sua vida. E a oração de Santo Agostinho era o seguinte, Senhor, fazei-me o bem, mas ainda não. Eu quero muito o seu bem, mas ainda não. Eu gosto da minha amante, Jesus. Senhor, fazei-me o bem, mas ainda não. Tem esse negocinho aqui, Jesus. Ai, eu gosto tanto.
Eu quero muito o seu bem, o seu... Ai, mas esse negocinho aqui... Já fizemos essa oração, não fizemos? Senhor, fazei-me o bem. Mas ainda não. Cara, como a gente é parecido com Santo Agostinho. Fazei-me o bem, Senhor, mas ainda não. Por outro lado, pessoas que seguem a Cristo, e eu realmente acredito que seguem a Cristo, e aí passam por decepções, por durezas, por dificuldades na vida. Fala, Senhor, como que pode ser? Eu já te escolhi. Por quê que eu ainda estou passando por tanta dificuldade? Nós também nos parecemos com esses dois últimos caras. Porque o que a gente está falando é que eu queria te seguir, Jesus, mas, precisava machucar minha carreira? Precisava ter doença? Precisava ter dificuldade, separação, dor, morte, divórcio? Precisava de tudo isso, Jesus? Provavelmente essas coisas que a gente perde e doem é a que realmente estavam dando sentido para a nossa vida, que fazia a gente sentir que a gente tinha valor, que a gente tinha um propósito. E a menos que a nossa verdadeira alegria seja Jesus, a gente ainda não cruzou de verdade essa linha. E Jesus fala, deixa que os mortos vão enterrar os seus mortos. Tem coisa mais importante para você. Se você não deixar essas coisas para trás, provavelmente essas coisas que você está insistindo em carregar, pode ser que elas vão te matar. Deixa o morto carregar o morto. Você conhece a história do Frankenstein? Aquele monstro que foi feito lá? O que faz do Frankenstein um morto? Teve um cientista lá, que pegou um monte de parte de cadáver, juntou e construiu um corpo. Um monte de parte morta, e ele construiu aquele corpo. E para esse corpo ter algum tipo de vida, ele tinha que ter um choque. Lá, plau, caiu o raio, saiu, passou a ter vida. Às vezes, eu acho que a gente vive igual esse Frankenstein. A gente junta um monte de coisa morta que já fez sentido na nossa vida, e a gente espera que Deus vai dar um choque nessas coisas para elas voltarem a ter vida. A gente não tem coragem de deixar elas para trás de verdade. E Jesus falou, isso é o lance, se você está no arado, você não olha para trás. Porque você não vai conseguir viver uma coisa nova. Jesus, ele tem uma vida nova para te dar. Ele não quer retificar a passada. Ele não está no negócio de restauração, ele está no projeto de nascer de novo. Não carregue esse Frankenstein. A vida, ela nos dá duas opções. Seguir a vida com Jesus é difícil. Sem Ele, eu acho que é impossível. Seguir Jesus não é fácil. Sem Ele, é muito mais difícil. Porque pode ser que você tenha muita coisa, mas propósito na vida, paz e presença de Deus, dificilmente você vai experimentar. Resumindo, Jesus ele não tenta nos recrutar como as empresas e as igrejas fazem, fazendo promessa de campanha, dizendo que tudo vai dar certo, vai ser grande, e aí depois, mais tarde, tinha uma notícia ali, uma letra pequenininha que você não leu. Ao invés disso, ele nos mostra que que o reino dele não é desse mundo, e existe um custo tremendo para a gente entrar nele. O custo da gente abrir mão do trono do nosso coração. Mas se a gente cruza essa fronteira, ele pode transformar, mesmo nós, os mais fracos, os mais imundos, ele pode transformar em seres imortais, deslumbrantes, que vão fazer toda a diferença no mundo que nós vivemos, transbordando a grandeza e a bondade dele. É isso que nós esperamos. Nada menos que isso. Mas precisa cruzar a fronteira. Nós vamos viver para sempre, vamos ter glória, vamos beber alegria, nos vestir de amor. O custo é um compromisso grande. Não fazer esse compromisso, eu te diria que é uma dor muito maior. Que a gente tenha coragem de nos render, ou de nos rendermos a Jesus.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque você se apresenta a nós, você se aproxima a nós de maneira muito realista. Muito obrigado, Jesus, por essa transparência, por essa honestidade. Muito obrigado porque nós sabemos exatamente o que esperar e o que não esperar. E nos perdoa, porque a gente insiste em esperar coisas que você não prometeu e insiste em rejeitar coisas que você disse que talvez viriam. Senhor, traz-nos para a tua realidade, porque nós entendemos que existe um custo em te seguir, de abrir mão de estarmos no lugar do motorista, de abrir mão de estarmos no trono da nossa própria vontade e fazer que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Mas nós reconhecemos que não fazer isso é muito pior. Senhor, nós te pedimos, nos dá força. Se a gente ainda não cruzou essa fronteira, Pai, de permitir que você seja o nosso Deus e o nosso Salvador. Que a gente tenha essa coragem hoje. Que a gente escolha aquilo que é realmente eterno. E não sejamos seduzidos pelas coisas que vão passar muito rapidamente. Não nos ajuda, Deus, a não trocarmos aquilo que é eterno por coisas que vão virar pó. Nós queremos ver a tua glória. Nós queremos beber da tua alegria, nos vestir do teu amor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Para nós, Senhor, que somos entusiastas, nos ajude a ver o preço real, entender as tuas palavras, de que as raposas têm os seus covis, que as aves têm os seus ninhos, mas o Senhor nos promete algo diferente. O Senhor nos promete sentido para a vida, mesmo que em meio a sofrimentos. Vem, Espírito Santo, sobre nós que somos tão cuidadosos que não conseguimos ou temos dificuldade de abrir mão das seguranças desse mundo para a insegurança eterna do reino. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos da tua ajuda. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Aonde você está mesmo, com a cabeça baixada, com seus olhos fechados, pode ser que você tenha a impressão que você ainda não cruzou essa fronteira. Você pode fazer essa oração agora falando: Jesus, me recebe no teu reino. Eu entendi o preço e o custo disso. E eu quero aquilo que é eterno. Eu quero você, Jesus. Porque sem você é impossível. Eu quero você, Jesus. Eu quero que você seja o Deus e o Rei no meu coração. A palavra final. Quem vai dirigir, quem vai dar as cartas, quem vai fazer as escolhas, quem vai dizer qual é o próximo movimento, qual é a próxima jogada. Nos ajuda, Jesus. Pai, para tantos outros de nós que talvez já cruzamos essa fronteira há tanto tempo, mas a gente ainda continua colocando condições para te seguir, tentando arrastar coisas mortas de uma outra existência, de uma outra vida, tentando dar sentido para elas ainda hoje. Pai, perdão. Nos ajuda a deixar aquilo que é morto para trás. Nos ajuda a escolher a tua vida, a vida que o Senhor nos promete. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós.